Meu nome é Jane Nogueira. Tenho 32 anos. E, até 5 minutos atrás, eu estava sentada à mesa da minha avó, saboreando rosbife como qualquer filha em visita à família. Agora, estou de bruços no chão de madeira, meus pulsos algemados nas costas e o joelho do meu irmão pressionando minhas costas, com a força de uma acusação que ele parecia ensaiar há anos. Você está presa, Daniel falou, alto o suficiente para o lustre tremer. Falsidade ideológica. Roubo de propriedade do governo. A sala, repleta de 23 parentes que um dia souberam soletrar meu nome, mergulhou em um silêncio total. Os garfos pararam no ar. A tia Sara ofegou. Vovó Maria, de 75 anos e frágil em sua cadeira de rodas, agarrou o guardanapo de linho como se fosse a última gota de dignidade que restava ali. Quanto a mim, não resisti. Não implorei. Apenas encarei o ventilador de teto girando lentamente sobre a torta de pêssego e me perguntei quantos segundos faltavam para que o reforço que Daniel tinha chamado, com um sorriso de superioridade, chegasse para me arrastar para fora. Mas o reforço chegou. Só que não era o dele. A porta da frente se abriu com um estrondo. Quando as botas pisaram no chão e as medalhas brilharam com a luz, não foi para Daniel que eles saudaram. Foi para mim. General Nogueira, disse um oficial, fazendo uma saudação formal. Senhora, viemos para extraí-la. E, de repente, os 23 familiares, incluindo meu irmão, ficaram em um silêncio absoluto. Eu costumava acreditar que o silêncio era o preço da ambição. Que se eu trabalhasse o suficiente, me elevasse o bastante, o barulho do julgamento se dissiparia sozinho. No entanto, o silêncio não é a ausência de ruído. É o peso do que as pessoas pensam que sabem sobre você, pressionando com tanta força que sufoca a sua própria verdade. Crescendo no interior da Carolina do Norte, eu era a garota que ninguém conseguia entender. Meu irmão Daniel era o motivo de admiração óbvio, atleta exemplar, presidente de classe, foi direto para a academia de polícia com uma bolsa de estudos e um sorriso que deixava nosso pai orgulhoso. Eu, por outro lado, era a criança intensa. Curiosa demais, quieta demais, precisa demais. Meus cadernos eram repletos de mapas de conflitos globais, eu lia manuais de campo militares debaixo do edredom e praticava código Morse em vez de brincar de casinha. Minha mãe costumava sussurrar para a irmã durante os piqueniques da igreja, Jane é simplesmente diferente. Ela não facilita as coisas para si mesma. Meu pai pensou que era só uma fase, até o dia em que lhe disse que havia sido aceita na Academia Tática do Oeste, uma das mais rigorosas do país. Ele levantou o olhar do café, piscou 2 vezes e disse, você não precisa provar nada a ninguém, especialmente não em um uniforme. Daniel, que acabará de voltar do 2º ano na academia de polícia, riu sem nem olhar para mim. Ela vai desistir antes da 2ª semana. Aquele lugar não é para garotas que pensam demais. Aquele foi o último verão que passei em casa. Parti em silêncio. Sem festa de despedida, sem jantar de família, apenas uma carona para o aeroporto ao amanhecer e uma mala arrumada com precisão. Não olhei para trás. O que eles não sabiam, o que eu nunca me dei ao trabalho de explicar, era que eu não estava fugindo para provar nada. Eu estava correndo em direção ao único lugar que fazia sentido. Um lugar onde as regras significavam algo. Onde o dever não era motivo de piada. Treinei duro, aprendi rápido, e enquanto Daniel recebia sua patente de sargento em Greenville, eu cruzava fronteiras que minha família nem sequer sabia onde ficavam no mapa, muito menos compreendia. Eles pararam de perguntar sobre meu trabalho depois de um tempo. Eu parei de responder. E esse silêncio se tornou um abismo entre nós, crescendo como uma era sobre algo que um dia esteve vivo, até o domingo em que voltei. Não por Daniel, nem pelos meus pais, mas porque a vovó Maria me enviou um convite escrito à mão. E a ela, eu devia mais do que o meu silêncio. A carta da vovó estava escrita com a mesma letra suave que eu me lembrava dos cartões de aniversário da minha infância. Tinta azul, caligrafia firme, papel que cheirava levemente a talco e óleo de limão. Jantar às 2 em ponto, querida. Todos estarão lá. Sinto falta de ouvir sua voz.
Então, eu reservei um voo, pedi 2 dias de folga e escolhi minha roupa como se estivesse planejando um cessar-fogo. Sem uniforme, sem insígnias, apenas um vestido preto simples com mangas até o cotovelo e pérolas discretas. Prendi o cabelo e fiz uma mala leve. Eu não esperava que fosse fácil, mas devia a ela essa gentileza, mesmo que o resto da família jamais a tivesse merecido. A casa não havia mudado, tijolos brancos, persianas verdes, o mesmo sapo de cerâmica na varanda. O que havia mudado era a tensão no ar quando entrei. As conversas pararam no meio da frase. Os copos tilintavam de forma estranha. Beijei a bochecha da vovó e tentei ignorar a forma como os olhos de Daniel me seguiam pela sala como uma câmera de segurança lenta. A mesa estava posta para 24 pessoas. Rosbife, caçarola de feijão verde, pão de milho, torta de pêssego esfriando perto da janela. Parecia perfeito, exatamente como em todos os feriados da minha infância, e de alguma forma, mais perigoso do que qualquer embaixada estrangeira em que eu já havia entrado. Sentei-me entre a tia Mônica e meu primo adolescente Léo, que imediatamente me perguntou se eu tinha ido a algum lugar legal. Eu sorri e respondi, só a capital, o que era verdade, se contassem a sala de guerra subterrânea em Fort Moss. A conversa fiada não durou. Na metade da refeição, Daniel pigarreou. Então, Jane, ele disse com cuidado, limpando a boca com o guardanapo. Ainda naquele seu trabalho de consultora? A voz dele era casual, mas senti a mudança na sala, a forma como todas as cabeças se inclinaram levemente para mim, esperando. Continuo nele, eu respondi. Os mesmos contratos, problemas diferentes. Ele soltou uma risada seca. Estranho. Procurei sua empresa na semana passada. Não consegui encontrar um único registro. Nem um site, nem um número de telefone, nem mesmo um perfil no LinkedIn. Você pensaria que uma consultora profissional teria pelo menos um cartão de visitas. Alguém soltou um riso abafado. Talvez a prima Elisa. A vovó se encolheu, mas não disse nada. Forcei um sorriso educado. Alguns clientes preferem discrição. Daniel se inclinou para trás, sua expressão ficando mais séria. Ou talvez seja mais fácil fingir que se tem um emprego quando ninguém pode verificar nada. Sem colegas, sem supervisores, apenas a Jane e suas desculpas intermináveis sobre segredos. Meu estômago se revirou, não por culpa, mas porque eu sabia que aquilo não era mais um jantar. Aquilo era a declaração de abertura de um caso que ele vinha preparando. E cada convidado àquela mesa era seu júri. Ele se levantou. Simples assim. O guardanapo dobrado, a cadeira sendo arrastada com um som de finalidade. Daniel se ergueu de sua cadeira como um promotor se preparando para as alegações finais. Passei os últimos 4 meses investigando ele disse, tirando uma pasta de papel pardo de debaixo do paletó como um mágico revelando o truque final. Fotos, vigilância, depoimentos de testemunhas. Ele colocou a pasta sobre a mesa, abriu e começou a passar fotos pela fila. Fotos granuladas de mim entrando em prédios seguros, saindo de veículos discretos, pegando minha roupa da lavanderia com o uniforme militar visível sob o plástico. Minha mãe olhou para elas com uma expressão séria. Meu pai encarou nada. O garfo de Léo congelou no ar. Daniel, a voz da vovó era fina, mas firme. O que é isso? Evidências, vovó, ele respondeu de forma suave. De fraude, de desonra, de uma vida fabricada para enganar esta família inteira. Ele se virou para mim, os olhos brilhando. Você usa medalhas que não ganhou. Mente sobre onde vai e acha que somos todos estúpidos ou sentimentais demais para confrontá-la, mas eu não sou. Não mais. Ele tirou o distintivo do bolso e o colocou ao lado da pasta. Como um oficial juramentado do condado de Greenville, estou prendendo você. Eu não me mexi. A sala se inclinou levemente, da mesma forma que acontece quando uma ameaça de bomba não é confirmada, mas ainda é provável. Você não tem jurisdição sobre mim, eu disse calmamente. Minha voz não tremia. Minhas mãos permaneceram dobradas no meu colo.
Você não está em uma zona de combate agora, Jane, ele disse. Você está na casa da vovó, na minha jurisdição, e isso é a vida real, não sua fantasia. As algemas se abriram em suas mãos com um clique. A tia Mônica ofegou. Levantei-me devagar, não porque temia o que viria, mas porque me recusei a dar a ele o espetáculo que queria. Minha cadeira não fez barulho. Meu rosto não mudou. Quando ele estendeu a mão para meus pulsos, eu os entreguei. O metal era frio e apertado. Ele se certificou disso. Jane Nogueira, ele disse, a voz subindo. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Não faça isso, a vovó disse, levantando-se com esforço. Não é assim que resolvemos as coisas. Ele nem olhou para ela. As algemas se fecharam. Meus braços doíam com a posição. 23 pessoas assistiram a garota que conheciam se tornar uma criminosa em suas mentes, viram-na ser despojada de identidade e dignidade em uma onda de barulho e certeza. E eu? Eu não resisti porque algumas guerras não são travadas com os punhos. Elas são vencidas no que acontece depois. A porta da frente se abriu de repente, como se estivesse esperando sua deixa. Sem bater, sem aviso. Apenas 6 pares de botas de combate ecoando pelo chão de madeira da vovó Maria, com um ritmo preciso, e um silêncio mais alto do que qualquer sirene. O primeiro homem a entrar era alto, de cabelos grisalhos, usando mais medalhas do que qualquer pessoa na sala provavelmente já tinha visto pessoalmente. Seu uniforme era impecável, sua postura rígida e cheia de propósito. Eu conhecia aquela forma de andar, aquele rosto, aquela voz. Major-General Arthur Cruzeiro. Ele não olhou para Daniel. Não no primeiro momento. Ele olhou para mim, parada ali, braços nas costas, pulsos algemados e pele já com hematomas. Sua expressão mudou em um instante, de neutralidade controlada para algo afiado e frio. Tenente Garcia, ele disse, a voz cortando a sala de jantar como uma ordem em uma zona de guerra. Afaste-se da general agora mesmo. Daniel piscou, uma das mãos ainda segurando meu cotovelo. Com licença, ele disse, sem entender. Quem é o senhor? O general Cruzeiro não se repetiu. Ele deu um passo à frente. Os outros oficiais se espalharam atrás dele. Seus uniformes brilhavam sob o lustre. O distintivo do meu irmão, de repente, parecia um brinquedo em um jogo de adultos. Daniel pigarreou. Senhor, com todo o respeito, isso é assunto da polícia. Esta mulher é. Ela é, o general Cruzeiro interrompeu. É uma oficial condecorada do Exército dos Estados Unidos, com autorização de segurança ativa superior a todo o seu departamento. Serviu em 4 teatros de operação, liderou 2 forças-tarefa de inteligência conjunta e fez briefings para o Conselho de Segurança Nacional. Ele virou seu olhar para o homem que me algemou. Sua voz agora era letal. E o que você fez, tenente, foi deter um recurso federal no meio de uma operação classificada em andamento. As palavras não atingiram Daniel de uma vez. Eu as vi quebrarem sobre seu rosto em ondas. Primeiro, incredulidade, depois confusão, e então o início de algo como horror. Eu não sabia, ele gaguejou. Ela nunca disse. Você não perguntou, eu disse calmamente. As algemas foram removidas com precisão rápida por um oficial mais jovem. Girei meus pulsos uma vez, devagar, deixando as marcas vermelhas visíveis. Virei-me para Daniel e, pela primeira vez na minha vida, vi meu irmão mais velho olhar para mim e finalmente me enxergar. Não a excluída, não o mistério, não a sombra por trás das suas promoções, mas a mulher que superava todos naquela casa em patente. O general Cruzeiro saudou. General Nogueira, ele disse em voz alta e clara para que todos os 23 parentes ouvissem. Senhora, viemos para extraí-la. A sala de jantar parou. O único som era o chiado do tanque de oxigênio da vovó e o tilintar silencioso do distintivo de Daniel caindo de sua mão no tapete. E, assim, o julgamento que Daniel havia preparado para mim se tornou seu próprio acerto de contas. Daniel deu um passo para trás como se o ar o tivesse traído.
Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. Ao nosso redor, o silêncio não era mais de surpresa. Era pesado, acusador, sufocante. Minha prima deixou o garfo cair. O tio Marco se inclinou para a frente, como se tentasse se convencer de que não estava testemunhando o que estava testemunhando. Meu pai parecia que ia passar mal. E minha mãe cobriu a boca com a mão trêmula, como se isso pudesse esconder o fato de que por anos ela havia concordado com cada dúvida que Daniel tinha sobre mim. Os olhos de Daniel se fixaram nos meus. Você me deixou fazer isso, ele disse com a voz rouca. Você sabia quem era. Poderia ter impedido isso. Inclinei a cabeça. Você não queria a verdade, Daniel. Você queria uma confissão. Ele abriu a boca novamente, mas o general Cruzeiro se colocou entre nós. Você conduziu uma vigilância não autorizada contra uma oficial federal, ele disse friamente, incluindo vigiar a residência dela, fotografar seus movimentos e contratar investigadores particulares sem autorização de segurança. Você comprometeu múltiplas operações em campo. Eu pensei que ela estava mentindo. Daniel gritou, agora desesperado. Ela nunca nos contou nada. Todos nós pensamos. Todos vocês pensaram que eu era menos porque eu permaneci em silêncio? Eu o interrompi. Porque eu não precisava da sua aprovação para ter valor. Ele me encarou, agora despojado de cada grama de sua arrogância. Você poderia ter me contado. Não, eu disse, dando um passo à frente. Você não pode transformar a curiosidade em uma arma e depois exigir honestidade. Você não estava fazendo perguntas. Você estava cavando uma cova. Atrás de mim, o Major Monteiro, meu segundo em comando, entregou ao general Cruzeiro um dossiê fino. A expressão dele mudou ao examinar o conteúdo. 3 operações comprometidas, ele murmurou quase para si mesmo. 2 agentes mortos na extração. Violação de comunicações confirmada. Daniel cambaleou um pouco. Eu não tive a intenção. Mas fez, Monteiro o cortou. Você pensou que estava expondo uma farsa. O que você expôs foi uma general, e no processo, você fez pessoas boas serem mortas. Virei-me para a mesa. 23 rostos ainda congelados no lugar. Ninguém se moveu. Ninguém fez um som. Exceto a vovó Maria. Ela levantou os olhos, a voz mal era um sussurro. Jane, é verdade? Você tem servido todo esse tempo? Olhei para ela, a única que havia perguntado sem julgamento na voz. Sim, vovó, eu disse, e pela primeira vez em anos, deixei a verdade ser vista. Todos os dias. 3 semanas depois, eu estava sentada na cabeceira de uma mesa de conferência de aço, dentro da ala de inteligência segura. As persianas estavam fechadas. O selo do Departamento de Defesa brilhava atrás de mim. Eu usava meu uniforme de gala, não para me exibir, mas para deixar claro. A porta se abriu. 2 agentes federais escoltaram Daniel para dentro. Sem distintivo, sem cinto, apenas um terno cinza que caía frouxo em um corpo que havia perdido o peso da arrogância. Ele não parecia o homem que me empurrou para o chão na frente de toda a nossa família. Ele parecia alguém que finalmente havia percebido a gravidade do buraco que cavou. Senhor Garcia, eu disse, mantendo o tom neutro. Por favor, sente-se. Ele obedeceu sem uma palavra. Deslizei um documento sobre a mesa em sua direção, um resumo completo da operação de vigilância que ele havia conduzido contra mim. Cada foto, cada conversa que ele teve com contratados particulares, cada ponto de falha. Este é o alcance do que você fez, eu disse. Você não apenas me humilhou na frente da nossa família. Você comprometeu operações federais. Você me expôs e, por extensão, a minha equipe. 2 de nossos agentes foram retirados de posição na noite seguinte à sua pequena apresentação. Um deles não sobreviveu. Ele se encolheu. Eu não sabia, ele sussurrou. Eu pensei que estava mentindo, completei. Porque a verdade não se encaixava na história que você precisava.
Daniel levantou os olhos. Não havia mais bravata em seu olhar. Nem voz de tribunal. Nem sorriso sarcástico. Eu estava com inveja, ele disse suavemente. Do seu silêncio, da sua confiança, do fato de que a vovó olhava para você como se soubesse que havia mais em você. Eu queria arrastá-la para baixo para que você parecesse humana de novo. Inclinei-me para trás, deixando as palavras pairarem no ar. E agora? Ele engoliu em seco. Eu sei que estava errado. Eu balancei a cabeça uma vez, fria e direta. Estou recomendando a acusação, eu disse. Sem interferência da família, sem considerações especiais. Você enfrentará a sentença como qualquer outra pessoa que compromete a segurança nacional. Ele não discutiu. Pela primeira vez na vida, Daniel não tinha mais nada a dizer. O telefonema veio 2 noites depois. Era a vovó Maria. Sua voz estava mais firme do que eu esperava. Eu sei o que ele fez, ela disse. Não quero justificar, mas preciso te perguntar uma coisa. Fechei o arquivo que estava revisando e me recostei na cadeira. Estou ouvindo. Não estou ligando por causa do Daniel, ela disse. Estou ligando por sua causa. Eu assisti meu neto humilhá-la. E eu a assisti ficar parada, composta, quieta. Não porque você fosse fraca, mas porque você sabia quem era. Nunca estive tão orgulhosa. Mas, Jane, eu não quero que esta família desapareça. Não completamente. Deixei o silêncio se estender. Deixei que ele se assentasse entre nós como a poeira de uma velha guerra que nenhuma de nós pediu. Não vou voltar para os jantares de Natal, vovó, eu disse gentilmente. Eu imaginei, ela sussurrou. Mas eu queria ouvir sua voz, para dizer claramente. Você merecia mais do que nós lhe demos. Minha garganta se apertou, não com tristeza, mas com algo mais calmo, algo que esperou 32 anos para ser ouvido. Seja o que for que aconteça com Daniel, ela acrescentou, ele vai ter que viver com isso. Mas espero que um dia você se permita viver também. Não apenas servir. Foi a única coisa que alguém me disse em meses que não soou como um pedido de desculpas ou uma tentativa de consertar os danos. Apenas amor. Estou tentando, eu disse. Eu sei, ela respondeu. Eu sempre soube. E, pela primeira vez, eu acreditei nela. Agora, quando as pessoas me perguntam sobre aquela noite, sobre o jantar, a prisão, as botas marchando na casa da vovó, eu não falo sobre o caos. Não falo sobre as algemas, a pasta ou a forma como o silêncio caiu sobre aquela mesa como uma guilhotina. Eu lhes conto isso, há poder na paciência. Há clareza em escolher não se apresentar para pessoas que já decidiram quem você é. E há liberdade na verdade, mesmo que ela venha tarde, mesmo que custe algo. Daniel um dia pensou que estava salvando a família de uma farsa. Mas o que ele realmente expôs foi um legado que ninguém naquela sala estava preparado para enfrentar. O meu. Não o mais barulhento, não o mais elogiado, mas o que manteve o país mais seguro dia após dia sem pedir aplausos. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, voar em silêncio, sentar àquela mesa, sentir as algemas se fecharem em meus pulsos, eu faria. Porque agora, quando as pessoas ouvem o nome General Jane Nogueira, elas não veem um mistério. Elas veem uma mulher que resistiu, uma mulher que serviu, e uma mulher que se recusou a ser apagada, mesmo por seu próprio sangue. Esse é o legado que eu escolhi. E eu o visto melhor do que qualquer distintivo jamais poderia. Obrigada por ouvir a história de Jane. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.